Tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo a mais uma edição de Geekverso, seu programa de novidades do mundo do entretenimento geek. Rise of the Skywalker, o último filme da trilogia Star Wars da Disney, foi lançado ano passado e foi aquela porcaria que a gente viu. O filme é cheio de erro, o filme tem uma história fraquíssima, o filme parece uma história de videogame, mas daqueles videogames bem ruins, como os piores videogames do ano. E desde que ele foi lançado, os fãs ficam se perguntando: cara, o que aconteceu? Como é que deixaram uma franquia tão grande como Star Wars fazer uma trilogia sem pé nem cabeça, sem história nenhuma, que não faz o menor sentido? Mas agora, passados 6 meses, as informações estão começando a surgir da zona, da completa falta de organização que foi o desenvolvimento dessa trilogia como um todo. Por quê? Um dos roteiristas do filme, Chris Terrio, deu uma entrevista onde ele fala exatamente nas palavras dele que o filme tinha que ser reescrito todos os dias. Todo dia ele tinha que reescrever alguma parte do filme. Que foi a experiência. Ele nunca teve que refazer tantas vezes no roteiro como Rise of the Skywalker. O que isso diz pra gente? Todas aquelas histórias que foi planejado, toda aquela conversa que estava tudo pronto, toda aquela conversa que não teve problema nenhum, era tudo mentira. Nada que eles fizeram foi pensado, não tinha roteiro, não tinha história. Eles foram desenvolvendo a história à medida que era filmado Rise of the Skywalker. Por isso hoje, vamos dar uma olhada nessa entrevista, o que ele fala e o que isso diz pra gente do que está acontecendo com Star Wars lá na Disney desde que foi comprada. Galera, o Chris Terrio foi um dos roteiristas do filme. O roteiro do Rise of Skywalker foi feito pelo Chris Terrio e pelo próprio J.J. Abrams. E ele deu uma entrevista essa semana pro Business Insider. Eu tô mostrando para vocês um outro site que ele faz um resumo, deixa a entrevista um pouquinho mais resumida, com os pontos mais interessantes que eu quero dizer para vocês. E o que ele fala? Essa entrevista, galera, é reveladora. Ele foi muito franco, ele falou realmente o que aconteceu. Olha o que ele diz. Que, segundo ele, o filme teve muita correção de curso. O que isso quer dizer? Eles estavam seguindo para cá, aí perceberam que esse caminho não estava bom, que a história não estava boa, aí começaram a mudar para cá, aí viram que esse caminho não estava bom, aí mudaram a história e foram para baixo. Isso bate totalmente com as informações, com os rumores que nós vimos escutado, que na verdade eles refizeram o filme várias vezes. O filme foi feito pelo menos 3 vezes, porque eles fizeram o filme, foi uma porcaria, o público que eles mostraram odiou, aí eles editaram tudo de novo, refilmaram várias coisas, mostraram, não ficou bem e fizeram uma terceira versão. Olha o que ele fala. Eu nunca reescrevi um filme tantas vezes como esse. Ele nunca teve que refazer o roteiro tantas vezes como nesse filme. Parece uma maré. Cada manhã tem um novo script. E a gente continuava indo porque as coisas não estavam muito boas, nunca estava bom o suficiente. Ainda bem, sorte minha, que o time de produção era muito bom e conseguia ajustar, conseguia se mudar para ajustar as coisas. E foi uma correção de curso à medida que nós estávamos indo. Nós tentávamos umas coisas, algumas coisas não funcionavam, algumas coisas não eram ambiciosas o suficiente. Algumas coisas eram muito ambiciosas. Então, galera, só para completar, algumas coisas eram muito densas, algumas coisas eram simples demais. Algumas coisas eram muito nostálgicas, algumas coisas eram totalmente fora do escopo. E a gente tinha que encontrar o balanço. Então, o que ele diz? Que eles tiveram que basicamente escrever a história do filme enquanto filmavam. Eles tinham dezenas de ideias, filmava isso, não ficou legal, refaz, muda a história, bota essa, agora ficou forte demais, agora tá muito exagerado, corta, faz de novo. Uma zona completa. Galera, uma confirmação daquilo que a gente vem falando até antes do filme ser lançado, que essa trilogia da Disney foi totalmente cagada. Eles não tinham uma história, eles não tinham um roteiro. Basicamente o que a Disney fez foi, a Kathleen Kennedy, que é a
que é a dona, que é a CEO, a presidente da Disney, ela não conhece Star Wars, ela não se importa com Star Wars. Eles só queriam fazer um filme para ganhar dinheiro. Então ela pegou um diretor, faz o filme que você quiser. Ah, mas é uma trilogia, não, faz o que você quiser. O segundo faz o que ele quiser, o terceiro faz o que ele quiser. Porque Star Wars as pessoas vão comprar de qualquer maneira. Não precisa ter lógica, não precisa planejar, não precisa fazer uma coisa bem feita. Basicamente foi isso, assim que eles trataram os fãs, assim que eles não trataram. Faz qualquer coisa que esses otários aí compram. Só que a gente tá mostrando pra eles que a gente não é trouxa e por isso teve essa queda gigantesca nas vendas, na receita de Star Wars de uma maneira geral. Então, se tem aquele teu amigo chato que continua defendendo, dizendo que a trilogia da Disney é fantástica, foi pensada, não, que desde o início eles sabiam que o Palpatine ia voltar, tá aqui o roteirista do filme, o cara que escreveu a história, dizendo pra gente que sim, foi uma zona completa. Se preparem, que eu já tinha avisado isso um pouquinho antes, no outro vídeo que eu fiz aqui pro canal. Se prepara, porque nos próximos meses muita coisa vai começar a vazar, porque o J.J. Abrams não ficou feliz com a maneira que a Disney tratou ele, porque chamaram ele para corrigir o problema, para apagar o incêndio, e quando ele quis dar a sua versão do filme, a Disney não gostou, não deixou e obrigou ele a mudar o que ele queria. Talvez a versão que foi pro cinema não é a versão do J.J. Abrams, não era o filme que ele queria apresentar. Essa é a versão que a Disney achou que era melhor. Talvez a versão dele fosse até pior, só que a gente não sabe. Mas como tem muita gente, os atores ficaram altamente satisfeitos da maneira como foi feito. Os atores sabem que queimou o filme deles, sabem que eles não vão ficar com uma boa fama com os fãs de Star Wars. Então tá todo mundo indignado e por isso, quando acontecem essas coisas, começa a vazar, passa 6 meses, passa um ano, a gente começa a escutar a história. Mas então, tá aqui a zona que foi a produção de Rise of the Skywalker para todos vocês, para que todo mundo confirme aquilo que a gente já sabe. E galera, para terminar, o mais importante, a opinião de vocês, eu quero muito saber o que vocês acharam de tudo isso. Vocês acham que a produção, que a história do filme foi realmente essa zona completa? Agora vocês começaram a entender por que a história não faz sentido, por que tem tanta coisa que parece que cortou metade da história, que eles queriam contar uma história, mas cortaram e ficou totalmente sem sentido. Agora vocês começam a entender o que aconteceu e o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente. Vocês acham que a Disney aprendeu ou vai continuar cagando com Star Wars como ele fez com essa nova trilogia? Deixa os comentários vocês estão aqui embaixo, opinião de vocês sobre o assunto. Codex, muito obrigado por assistir. Mas galera, antes de continuar, eu tenho que falar sobre um dos parceiros mais importantes aqui do canal, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha exclusivamente para deixar os seus jogos muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele diminui a latência e o MS dos seus jogos. Você vai jogar muito mais rápido e nunca mais vai ter problema no PvE e no PvP. E nessa parceria do Codex NoPing, vocês podem testar o NoPing gratuitamente, sem pagar nada durante 7 dias e se gostarem podem pagar 20% a menos. E galera, sempre que vocês usam o NoPing, vocês me ajudam pra caramba aqui no canal. O que vocês têm que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, basta clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LORDMESS. Só isso, galera.